Amém. Então, vamos lá. Gente, talvez, né, durante o curso aí da ministração eu possa parar um pouquinho para tossir, mas, né, eu tenho certeza que vocês são bênção e vão entender. E, então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, é muito gostoso poder falar para vocês, para poder falar para essas carinhas tão lindas, tão jovens, tão sedentas pelo Pai, é tão gostoso de ver isso, de saber que vocês já estão podendo ter essa escolha, né, de começar nos caminhos do Senhor e de que é a melhor escolha que vocês podem fazer na vida de vocês. Então, é muito gostoso de presenciar isso e de ver o agir do Senhor através da vida de vocês, de ver vocês orando, de ver vocês postando, de ver vocês desenhando, servindo ao Senhor da forma como vocês são. Isso é lindo de ver. Eu fico muito honrada de poder participar disso. E quero que vocês, né, sim, pode parecer uma coisa pequena, mas tenho certeza, né? Prestem atenção no mover que está acontecendo para que vocês vão conseguir perceber os detalhes do Senhor, porque o Senhor é assim, né? O Senhor é de detalhes, é no pequenininho que ele começa a mostrar. E quando a gente consegue ver esse detalhe, a gente consegue ver a grandiosidade do Pai. Amém? Então, eu estava orando, né, e pedindo ao Espírito Santo uma palavra, uma mensagem para falar para vocês. E eu estava, né, orando lá no Techuvá e estava lendo, né, os livros lá no Techuvá e eu passei por Efésios 6. E eu pensei que seria interessante falar sobre Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, né? Eu achei interessante e pensei, então acho que talvez eu devo falar sobre isso, mas continuei orando. Continuei orando e pedindo uma confirmação sobre isso com vocês. E essa semana, acho que foi no comecinho da semana, não tenho certeza se foi no finalzinho da semana passada, o Breno mandou uma oração. Então, a primeira coisa, né, que eu tenho para falar para vocês é: falem. Fale o que tem guardado aí dentro de vocês. São pérolas que o Senhor deu e que é somente você que vai saber falar, da forma como falar, o time e para quem falar. Orem, meus irmãos e minhas irmãs, pois dentro dessa aula, aqui nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos mestres, temos pastores e apóstolos que estão crescendo. E o menino que se acidentou, ele era crente. Ele acreditava em Deus. E como aconteceu um acidente, estava mais um amigo, e esse amigo levou ele para o hospital. E esse amigo, ele não sabia que esse menino era crente. E ele congregava numa igreja que não podia doar sangue, não tem uma série de detalhes. E esse amigo nunca soube, porque esse menino que se acidentou nunca falou de Jesus para ele. Então, olha como é importante nós falarmos sobre a fé que nós professamos. Às vezes não com a nossa voz, não com a nossa boca, mas com o nosso ser, com o nosso dia a dia, com o nosso modo de fazer, com o nosso modo de agir, de reagir, para que a gente não seja um crente 007, para que a gente não fique trabalhando aí como eu esqueci o nome do 007, mas é aquele 007, um espião, que ninguém sabe quem é, mas que todos saibam que nós somos filhos do Deus vivo e que por onde nós passamos, nós manifestamos o reino do Senhor, amém? Então, e é assim mesmo, a gente vai fazendo, vai aprendendo, aqui nesse grupo a gente está aprendendo. Então, quando a gente aprende algo novo, a gente precisa exercitar, para a gente conseguir fixar isso dentro da nossa memória. Então, com certeza a gente vai errar,
E isso é ótimo errar, porque a partir do erro nós vamos melhorar. E é assim mesmo, é assim dessa forma que a gente aprende a ter mais intimidade com o Pai, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente aprende a obedecer. É assim mesmo. Amém? Então, esse era o início, né, que eu queria falar para vocês e para cada um de nós Minha mãe, que haja um. Agora, Daniela, pode conversar. quando você está conversando comigo, Coisinha. Então, que haja em cada um de nós um efatá, que saia tudo que é perfeito de dentro de nós, que o Senhor já colocou, que saia para fora e que a gente manifeste o reino do Senhor aonde nós passarmos, amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a armadura de Deus. A gente vai passear um pouco sobre o capítulo 6 de Efésios. Lá em Efésios 6:10, ele fala assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. E o que quer dizer isso? Lá em João 15, do 1 ao 4, vocês não precisam abrir, tá? Eu vou ler aqui, mas se vocês quiserem, eu posso colocar depois lá no grupo. Do 15, do 1 ao 4, ele responde essa pergunta e fala assim, ó, eu, é Jesus falando, sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém? Então, permanecer no Pai, orando, buscando, se relacionando, lendo a palavra, praticando aquilo. Se está fazendo errado, viu que está fazendo errado, para, corrige. É simples. Só que muitas vezes a gente se agarra naquela maneira de agir, naquele padrão de agir, a gente não quer fazer. Mas isso é uma escolha que a gente deve fazer. E somente no Senhor nós somos fortes. Veja, não é porque todos estão fazendo errado que o errado passou a ser certo. Errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Lá em Efésios 6:11, ele fala assim: permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Nós sempre pedimos em nossas orações para sermos protegidos do mal. Nós só poderemos ser protegidos de todo mal com a nossa armadura completa. No verso 11, ele fala que o diabo tem estratégias, é no plural, e ele tem milhares de anos mais que nós. Ele sabe todos os nossos padrões reativos. Ele sabe do que nós gostamos ou do que não gostamos. Ele sabe quais são os anjos que nos rodeiam e em todas as estratégias ele tenta, ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Em Efésios 6:12 fala, carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo, de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nossos inimigos, eles são derrotados quando oramos, quando nos posicionamos em amor, pois reagir respondendo com mau humor, com agressividade, com raiva, ou mesmo quando a gente age com passividade, não fazendo nada, qualquer um faz. Mas suportar em amor, isso constrange. Constrange qualquer um. E faz com que o inimigo pique a mula. Ele bata em retirada. Porque o inimigo ele não resiste ao amor. Porque o amor é o próprio Deus. E ele pica a mula porque os seus planos são frustrados na mesma hora. E nada nos impede de chegar em casa,
de fechar a nossa porta no nosso quarto e colocar tudo aos pés do Senhor. E ali sim, tirar tudo o que tem de dentro de nós. Colocar todas as nossas aflições diante do Pai. Chorar, berrar, espernear, reclamar com Deus. Efésios 6,13 fala assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Significa que teremos dias maus. Infelizmente, mesmo sendo filhos de Deus, nós teremos dias maus. Mas isso também é bom. Lá em Romanos 5, do 3 ao 5, fala assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Assim, depois da batalha, nós estaremos de pé e firmes. Amém? Nós temos o Senhor dos Exércitos conosco, o El Shaddai, e Ele conquistou a vitória para nós. Mas nós precisamos acreditar nisso e ir à luta. Com o quê? Vocês já viram algum soldado sem a sua vestimenta de guerra? Sem as suas armas? Sem as suas proteções? Não dá, né? Então, assim também o Senhor nos concedeu a nossa armadura. Mas nós sabemos o que tem numa armadura? E para que cada coisa funciona? Então, a gente pode ver. Lá em Efésios 6,14, ele fala assim: assim mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Manter a minha posição significa estar firme na rocha que é Jesus. Significa conhecer o meu lugar e conhecer o meu Senhor. Pois não posso estar posicionado, sem saber aonde eu estou. Em qual frente de guerra eu vou lutar? Em qual frente de guerra eu vou atuar? O cinto da verdade, assim como um soldado romano, o cinto ele deve estar cingido corretamente. Nem muito apertado e nem frouxo, porque o cinto ele segura também a espada. A verdade é Cristo, nós já sabemos, e é a palavra de Deus. Nós devemos estar preparados, conhecer a verdade, estar firmes no Senhor, sabermos as estratégias da guerra, conhecermos o caminho a trilhar. E só conhecendo a palavra nós teremos sucesso. Couraça da justiça. É uma peça da armadura que defende os principais órgãos vitais, incluindo o coração. Nós precisamos dessa peça para nos defender dos ataques do maligno, principalmente ao nosso coração. Lá ele dirige o rumo da sua vida. Então não é à toa que essa peça está ali. Nós precisamos dominar sobre os nossos sentimentos, para que o nosso coração fique protegido dos ataques do inimigo. Devemos cuidar com os nossos sentimentos, principalmente porque na idade de vocês, os hormônios fazem eles ficar à flor da pele. É muito fácil a gente brigar. É muito fácil também a gente gostar. Mas o Senhor, Ele nos dá uma bela arma de defesa para ajudar em todo esse processo. Calçados da paz. Lá em Isaías 52:7 ele fala: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas.
boas novas de paz e salvação. Essa passagem nos fala sobre os pés na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, Deus pediu para Moisés, por exemplo, tirar as sandálias dos seus pés para se achegar na sarça ardente. Já no Novo, o pai do filho pródigo pediu para calçar o seu filho com as sandálias, indicando que ele não era mais escravo, agora ele é filho. Jesus veio ao mundo para nós podermos calçar as nossas sandálias de filhos e espalharmos o evangelho da paz aonde nós estivermos. Glória a Deus. Efésios 6,16 fala assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Essas flechas que querem penetrar em nossos corações e fazer tudo arder. Levantem o escudo da fé. Se a fé está pequena, o escudinho está pequeno, pede para Deus aumentar a sua fé. E creia, o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente no momento da angústia. Ele segura junto contigo o escudo, detendo muitas vezes com ele próprio as flechas do maligno. A palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa ter fé para agradar a nosso Pai. Bora agradar a Deus? Efésios 6,17 fala assim: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós já falamos do coração, né? Agora é a vez da cabeça. Um lugar que é tão atacado com mentiras, com pensamentos perturbadores de nós mesmos. Lutar contra o inimigo. Por isso, mesmo o Senhor nos deu armas de defesa tão importantes para o nosso coração e cabeça. Porque o maligno sabe aonde que ele pode nos atacar. O capacete da salvação nós devemos usar para ter a certeza de que nós somos salvos. Que não fique dúvida nenhuma dentro da gente de que sim, nós somos salvos. De que sim, nós somos filhos e filhas de Deus. E de que sim, nós podemos tudo junto com o Pai. Para que essa insegurança que às vezes bate, medo, aflição, essa certeza, para que essa certeza ela esteja fixa e nenhum dardo inflamado do inimigo venha tirar de mim essa certeza, de nós, porque lembrando, o inimigo ele rouba, ele mata e ele destrói. E quando nós não esperamos, é que o ladrão entra e rouba. Por isso, nós devemos sempre estar atentos. Em Mateus 26:41, ele fala assim: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito, ele está disposto, ele está pronto. Vigie primeiro e orem depois. A gente deve sempre estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e orar em todo o tempo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos ensina que o Espírito é a palavra de Deus. Por isso, quando nós oramos, ao ler a Bíblia, a gente pede para que o Espírito Santo revele o Espírito que há por trás da letra. Porque senão, seria só mais um livro. São só letras. Olha só a força que as Escrituras têm. Jesus, quando foi ao deserto e foi tentado por Satanás, ele se defendeu com a palavra de Deus. O diabo, ele também conhece, inclusive, ele também conhece a palavra de Deus. Mas ele não tem acesso ao Espírito Santo. Glória a Deus.
Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós podemos abrir a nossa Bíblia, pedir ao Espírito Santo para que ele nos revele o que ele quer nos ensinar. E nós teremos a revelação. Porque o Espírito Santo, ele habita em mim. E ele habita em mim e habita em você. E ele é o mais interessado nessa comunicação. Ele é o mais interessado em revelar os mistérios. A palavra de Deus fala que ele se alegra em revelar os mistérios aos seus filhos. É uma alegria a ele. E com o passar do tempo, é uma alegria para nós também receber revelação. Mas a gente precisa sempre perseverar. Porque vem muitas coisas. O inimigo, ele não quer que a gente leia. Ele não quer que a gente medite, não quer que a gente busque, não quer que a gente ore, porque nós somos transformados, porque nós renovamos a nossa mente e paramos de viver o mesmo padrão de pecado à medida que nós vamos sendo, lendo e que nós vamos sendo libertos. Somente lendo a palavra de Deus a gente consegue isso. O Senhor vai nos libertando. Então, a palavra, ela sim, ela tem poder, ela é muito importante. Então, a gente precisa estar preparado com a espada do Espírito. Empunhem as suas espadas, jovens. Em Efésios 6:18 fala: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem no Espírito, é orar em línguas. Se vocês ainda não... Se ainda não oram, comecem a orar. Comecem a pedir ao Espírito Santo esse dom, porque ele tem prazer em conceder os dons dele. Quando nós oramos em línguas, é uma ligação direta que nós temos com o nosso Pai. E isso nos fortalece. E olha só como é interessante, como o inimigo atua nisso. Quando eu percebi que tinha recebido esse dom, foi numa tarde, numa reunião que eu estava fazendo na casa da minha líder. Nós reunimos em algumas mulheres, acho que tinham 3, era eu e mais 2, a minha líder e mais uma mulher, e nós começamos a orar uma pela outra. E depois disso, né, eu recebi o dom, depois disso, eu fui no encontro com Deus e lá eu soltei a língua. Mas depois, lembrando, né, escutando a minha voz, escutando a palavra que estava saindo da minha boca, e lembrando, eu já tinha recebido esse antes, bem antes, orando sozinha. Mas o que aconteceu? Eu não acreditei que era e o inimigo me roubou por um tempo o meu dom. Então, fiquem espertos para não serem roubados, como eu fui roubada. Ele faz isso o tempo todo. Encanto, você disse não. Sim. Não sei. Então, orem sem cessar. Orem até receber o que vocês estão pedindo. É isso que ele fala em Efésios 6:18. Para que vocês continuem orando. Quando vocês estão com os pensamentos divagando, né, estão lá parados sem fazer nada, o pensamento está divagando, busca o teu pensamento para orar. Busca o teu pensamento para conversar com o Pai. Em todo o tempo. Não deixa devagar o pensamento. Aproveita esse tempo para falar com teu Pai. É uma intimidade. É relacionamento. E uma oração que era realmente o que era necessário para aquela semana. Que era a semana onde iam começar as aulas, era onde vocês vão começar a se relacionar novamente com seus amigos, com os colegas de escola. E nós sabemos que muitas pessoas que estão na escola não conhecem Jesus. Nós sabemos que as suas famílias não conhecem Jesus. Nós sabemos que os pais e os professores não conhecem Jesus. Então é muito importante. Quando nós
entrarmos nesse ambiente, vocês irem com a sua armadura. Na verdade, essa armadura ela não pode sair da gente, ela tem que estar em todo lugar. Mas principalmente nesse meio, onde vocês vão lidar com situações diversas, vocês vão receber convites, vocês vão conversar, ter a oportunidade de conversar com pessoas que não conhecem o Senhor e que vão poder conhecer o Senhor através da vida de vocês. E com tudo isso, vocês estarão preparados, com a armadura do Senhor, vocês estarão preparados para conversar com essas pessoas e, às vezes, talvez, fazer essas pessoas conhecerem Jesus através da vida de vocês. Peçam ao Senhor, Senhor, me reveste com a tua armadura, para que eu esteja preparada, para que quando vier uma cilada do inimigo, com um dardo inflamado do inimigo, eu levante meu escudo e ele caia por terra, ele não chegue a penetrar nem no meu coração, nem na minha mente, para que eu não tenha que orar depois do Espírito Santo e renovar a minha mente, cancelar a mentira que entrou e renovar com a verdade, para que isso já seja cancelado antes de entrar. Vocês têm à disposição, vocês têm esse poder, vocês podem fazer isso. Mas se entrar a mentira, amém. Cancela ela sobre a vida de vocês e declara a verdade que o Espírito Santo está falando sobre a vida de cada um. Que nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos o livre acesso ao Espírito Santo. Ele está disponível. Ele quer se comunicar. E ele, na verdade, ele se comunica o tempo todo. É nós que precisamos estar atentos. Amém? Então, eu quero finalizar com vocês orando. E que nesse momento o Pai complete a nossa armadura, que Ele firme em nós essa armadura, para que nós façamos uso dela o tempo todo, para que cada um de nós seja luz aonde nós estivermos. Porque a luz, meus amados, ela atrai as trevas, e louvado seja o Senhor por isso, que nós somos a luz, e quem nós vamos atrair, muitas vezes, será trevas. Mas nós iluminamos essa treva. Não é eu ou você, mas é o Senhor, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele ilumina essa treva. Ele faz dela, faz ela ser dissipada. E ela não vai penetrar em nós. Porque nós estamos com o nosso escudo. Porque nós estamos com a nossa armadura preparada, cingida, fortalecida. Amém? Então, essa é a palavra de hoje para vocês. Guardem isso com carinho em seus corações, em suas orações. Peçam ao Senhor, mesmo que é muita coisa para pedir, capacete, é escudo, é espada, é cinto, é sandália, mas peçam ao Senhor, Senhor, me cinge, me fortalece, me coloca a tua armadura, para que eu resista ao dia mal, porque é somente com o Senhor, amados, que nós vamos conseguir resistir. Amém? Deus abençoe.